Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1, Santarém, região, mas também em todo o globo, em todo o planeta, através do YouTube. Então, da onde você estiver nos assistindo, seja muito bem-vindo. Finalmente chegamos ao mês de dezembro. Finalmente, sim, porque passou muito rápido, né? Foi. Não sei se foi finalmente ou se foi tão rápido que a gente já se assustou, já estamos no final do ano 2025. E a Bíblia fala para a gente pedir a Deus sabedoria para contar nossos dias. É verdade. Para a gente poder valorizar o tempo que Deus tem nos dado. Eu tenho aprendido, Adilson, que o ativo mais importante que temos aqui na Terra é o tempo. Eu acabei de pensar nisso. Sinceramente, eu ia falar. Se tu não falasse, eu ia falar isso. E realmente a Bíblia fala sobre isso, para a gente saber contar os dias e, acima de tudo, contar as bênçãos de Deus, porque apesar das lutas e dificuldades, até que o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Estamos, graças a Deus, nesse momento, saudáveis, conscientes, podendo trabalhar, podendo ter criatividade e oportunidade também para fazer coisas novas. E até para você que está com dificuldades nesse momento, está num leito de hospital, está passando uma luta com algum parente, alguém que você ama, enquanto a vida, a esperança, isso não é um versículo bíblico, é apenas um ditado, mas faz sentido. Mas é verdade, né? A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e é isso que nos dá esperança de vivermos os milagres de Deus. Então, nós queremos te abençoar sempre. Esse programa tem esse objetivo, a gente traz aqui pessoas importantes, Sim, relevantes, histórias incríveis, história de superação, informações, instrução, mas o maior objetivo desse programa é levar para a tua casa uma bênção específica de Deus que possa tocar a sua vida, a sua família, a sua casa, seus projetos, seu futuro, enfim. Então, é isso. O programa de hoje vai ser diferente. Nós vamos falar a partir de agora como vai ser, mas vou dar um tempinho para isso também. Deixar só uma mensagem aí inicial. É verdade. E falando sobre mensagem, é interessante que o senhor citou algumas passagens bíblicas. Eu gosto muito, né? E como nós estamos nessa pegada, tem o Salmo 103. Eu acho assim, um dos salmos mais incríveis também. É também um dos meus favoritos, né? Que é: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É uma dádiva nós estarmos aqui, fechando o ano, né? Chegamos em dezembro com vida, com saúde e principalmente eu acho que o pensamento sempre é ter essa gratidão. Eu acho que Deus, quando Ele fala isso para a gente, no Salmo 103, não esquecer de nenhum dos seus benefícios, é porque é natural a gente esquecer aquilo que Ele já tem feito ou esquecer das coisas boas que aconteceram. E aí, de repente, a gente até está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma enfermidade, enfim, coisas que são comuns às vezes acontecerem, e aí a gente só foca o olhar nisso. Enquanto Ele diz: olha, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E também Lamentações, acho que 3, ali ele fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Nós também precisamos ter essa convicção. E para quem é cristão, nós sempre lembramos também de 1 Pedro, que nós vivemos por causa de uma esperança viva. A nossa esperança é viva, Jesus vive. Né? Isso é o mais importante de tudo. É isso aí. Então, esse programa e também o da próxima semana, nós vamos escolher aleatoriamente. Exatamente. Não sei se vai ser aleatoriamente, a gente vai escolher 2 programas. Não temos a oportunidade de reprisar todos. Exatamente. Na verdade, todos os convidados que estiveram aqui, esse programa só existe porque eles vêm aqui. Exatamente. E a gente nunca pagou para ninguém vir aqui. Todos vieram entendendo a relevância do programa, ou vieram por amizade que temos com eles. E vieram também para deixar sua contribuição, porque são pessoas extremamente de sucesso naquilo que fazem, que têm uma história linda para contar.
e entender a proposta do programa que nós já dissemos agora há pouco, que é espalhar coisas boas aí pelo mundo afora, a começar aqui de Santarém. Então nós vamos escolher 2 programas para reprisar. Então será agora, esse já é uma reprise, e da semana que vem também será reprise. E depois nós teremos mais 2 semanas de... recesso, né? O recesso, na verdade, já praticamente começa, né? Mas vai ser teremos uma retrospectiva. Retrospectiva, essa palavra. É porque eu gosto do recesso. Tá sonhando com recesso da UFOPA, recesso de tudo. Do judiciário. E também do ANW. Mas isso é coisa de... Não, deixa pra lá. Olhe lá, olhe bem. Olha o cancelamento. Enfim. Então vai ser assim. Então não deixe de prestigiar para rever os programas que nós vamos escolher. E nos 2 seguintes será a retrospectiva. Isso. Que a gente vai compilar. Exatamente. Melhores momentos, highlights de tantos programas que nós tivemos no ano de 2025. Esse programa aqui a gente sorri, a gente se emociona, a gente se surpreende, a gente fica edificado, a gente tem vários estímulos maravilhosos aqui com cada pessoa que comparece e dá o seu depoimento aqui, conta a sua história. Verdade. E tem uma conversa conosco, né? A gente vai poder relembrar tudo isso. Então, o Adilson vai falar o que ele fala sempre e como você pode ajudar mais pessoas a também assistirem o ANW. É verdade. Você que está nos acompanhando pela TV Amazônia Canal 7.1, eu sempre digo, mande mensagem nos seus grupos de WhatsApp, mande para quem você quiser também, para que nós estamos agora com esse programa que está passando agora. Você que está no YouTube, por favor, compartilhe esse link para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Ou possível, né? E aí, realmente também se inscreva no nosso canal, né? TV Amazônia, e também marque aí o sininho de notificações para você sempre ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no YouTube, que nós estamos levando para o YouTube. Temos esse programa, temos vários outros que nós colocamos lá, temos o nosso jornalismo também, que só tem crescido. E siga-nos nas nossas redes sociais, né? Especialmente Instagram, @TV Amazônia, e vamos lá, que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Outro motivo também de agradecimento que nós temos são os nossos patrocinadores, aqueles que trazem suas empresas e marcas, serviços para o ANW Podcast. Lembrando que em 2026, se você quiser fazer um bom investimento em publicidade do seu produto, da sua marca, do seu serviço, o espaço do ANW está aberto para receber novos patrocinadores. Além também de você desejar isso, nós também temos um crivo, né? Exatamente. Nós só anunciamos marcas que nós admiramos, que nós consumimos e que nós acreditamos que seja boa para o nosso público. Então, se você acredita que possa haver essa conciliação, né? Essa conexão de propósitos, procure-nos pelo Instagram da TV Amazônia, que nós vamos te responder por lá. Também nós temos o WhatsApp daqui da TV Amazônia, que você pode mandar uma mensagem e o nosso departamento comercial vai te responder e a gente vai poder oferecer para você o espaço publicitário do nosso programa. Mas, sobre aqueles que já estão conosco, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora ter um break comercial com todos os nossos patrocinadores e logo depois nós já voltamos com o programa da podcast com essa reprise especial que marcou as nossas vidas em 2025. Oferecimento. E a nossa entrevistada de hoje é a Carla Domiciano. Ela é advogada e está aqui para contar a sua história, uma história de superação e de muita esperança. Por isso, vem assistir o ANW de hoje, que está incrível demais. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse, né? Não somente também o teu currículo profissional, mas também a respeito daquilo que você tem realizado a partir da sua história recente. Bom, eu me chamo Carla Domiciano, sou advogada, mãe,
esposa, né, mãe do Theo e da Bruninha, esposa do Bruno, e paciente oncológica em remissão, diagnosticada com câncer de mama. Atualmente tenho me dedicado, né, aos casos de saúde, principalmente de mulheres, né, acometidas de câncer e que estão em dificuldade, né, durante esse trajeto. Uau. E eu até te perguntei nos bastidores, e talvez para pessoas leigas como eu estava até então, o que significa exatamente a remissão no tratamento oncológico? Bom, eu fui diagnosticada com câncer de mama, passei por todo o procedimento, o processo, né, de tratamento. Eu fiz quimioterapia, fiz imunoterapia, fiz radioterapia, fiz mastectomia, fiz a primeira etapa da minha reconstrução de mama. E após concluir o tratamento com a quimioterapia, a gente faz o exame para saber como é que se deu, né, esse tratamento. E durante todo o tratamento, a gente vai fazendo esse acompanhamento, vai vendo se está reduzindo, né, o tumor. No meu caso, eu primeiro comecei com a quimioterapia, para depois fazer a cirurgia. Isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como se dá. Às vezes tem gente que começa fazendo a cirurgia, tem gente que começa fazendo a quimioterapia, então cada caso vai ser um. Quando eu concluí a quimioterapia, a gente fez a ressonância, né, magnética para saber como é que estaria a mama, se o tumor ainda estava lá, qual o tamanho, né? E para nossa alegria, não tinha sinais mais do tumor, que antes, né, estava com 2,5 centímetros quando eu iniciei. Então eu tive uma remissão, uma resposta. Eles falam 100%, porque isso foi constatado após eu fazer a cirurgia, a mastectomia, que daí vai para o exame, né, de biópsia novamente, e aí veio confirmando que não tinha mais vestígio de doença, né, naquela amostra. Uau. Então, eu tive essa resposta 100% ao tratamento. E muitas vezes a gente fala, então tá curada? Sim, eu estou curada, né, me encontro curada. Mas para a gente bater o martelo, a gente tem que aguardar 5 anos após a conclusão desse tratamento. Então, atualmente eu estou com 2 anos e meio, estou no meio do caminho para bater esse martelo, né, definitivo. Mas me considero curada, né, vivendo dessa forma. Eu acho que desde o primeiro momento, porque eu comecei esse tratamento já com essa esperança, né, de ter êxito e, enfim. E aí é um tratamento que vai além do físico. Graças a Deus, né? Já tá emocionado já? Ele é meu oposto, sabe? Ele é um montanha-russa de emoções. Começa que são tantas coisas, eu não sei se é para eu falar assim, sem parar, ou se é para... Não, a gente vai conversando, fique à vontade. Isso aí é importante, porque também, por exemplo, está sendo muito esclarecedor. Porque toda vez a gente escuta, estou em remissão, aí beleza, aí a gente está curado, aí é bem importante você falar isso, porque, e essa palavra especialmente que é fantástica, que você usou aí, que é a esperança. Né? Nós já entrevistamos a doutora Calixto aqui e ela falou muito sobre isso. Eu não estava no dela, né? Não, isso foi só eu? Foi ano passado? Não, foi retrasado, eu acho. Tem 2 anos. Acho que foi só você. E assim, e aí nós nós vimos muito essa questão dela falar que foi legal você falou, não, desde quando eu comecei eu já fiquei com essa perspectiva, porque não eu creio que não é, certamente a gente... Tivemos a Aline aqui, né? Você fez a Aline. Foi só eu com a Aline. Isso. A Aline é o caso também de uma mulher também, que ela também, acho que ela já, não sei se ela está num período de remissão, ou se já finalizou, mas ela tem assim uma história incrível também. Dela é muito emocionante também. É muito bom a gente ver histórias assim. Eu acho que foi bom não ter vindo da dela, que foi bem dramática. Assim. Foi assim, muito forte assim, a história dela. Agora, essa questão do tempo de tratamento, assim, porque esse também é um outro ponto. Quanto dura, ou como é que... se quiser falar sobre isso, assim, porque na verdade... a gente quer te deixar bem à vontade. Sim. Entendeu? Eu acho... Uma dúvida que eu fiquei, Carla,
Em que momento você já teve o primeiro resultado positivo, que já estava Tá. diminuindo, a ponto de ter esse último que não tinha mais, e depois a biópsia? Foi depois de todos os ciclos? Depois do ciclo. Você vai fazendo a quimioterapia, né? E aí a gente ia fazendo o autoexame. A médica palpava, porque assim, no meu caso, a gente sentia o nódulo, né? Então, no meu caso, ela fazia o autoexame ali, ela palpava, e a gente via que ele estava já diminuindo, né? E então não aumentou a ponto dela pedir um novo exame de imagem. Então, assim, ela via que estava diminuindo, e aí a gente fez o exame somente quando eu finalizei a quimioterapia, entendeu? Foram 16 sessões, né? Em torno de 6 meses. E assim, eu falo porque a medicina, ela evolui, né? O câncer de mama, ele se divide em vários subtipos de câncer, né? Então, quando a gente faz ali, sentiu, fez um autoexame, ou fez um exame preventivo e detectou algo diferente, procurou o seu ginecologista, geralmente a gente vai no ginecologista, né, a mulher, e ele encaminha para a mastologista. Ela vai verificar a necessidade de fazer uma punção ou de fazer uma biópsia. No meu caso em específico, eu posso falar, né, de mim, ela fez uma punção na hora da consulta, que não dói, uma agulha, como o nódulo era bem ali palpável, ela fez uma punção, né, com uma agulha fininha. Aí ela já viu a cor do líquido que saía, ela já viu que era um líquido suspeito, que é vermelho, né, tipo sanguinolento. E aí já marcou 2 dias depois a coleta da biópsia, que já foi uma biópsia guiada com ultrassonografia, né? Fez essa coleta, eu esperei, isso foi final de ano, né? Foi início de dezembro. Mas assim, a minha cabeça tão focada em outras coisas, que eu não estava preocupada com isso, sabe? E aí eu morava em Altamira na época, né? E aí a gente estava abrindo meu esposo ia abrir uma empresa aqui, então a gente estava indo, voltando sempre para Santarém, minha família mora aqui. E aí, nas vésperas do Natal, eu, eu recebi lá uma mensagem que meu exame estava pronto, né? E aí, curiosa como eu sou, acho que advogado tem isso, não sei. Enfim, eu já liguei lá no laboratório e falei, tem como mandar direto no meu e-mail, porque eu não estou em Altamira e tal. E aí ela foi e mandou. E assim, quando ela mandou, né, achando que não era nada, né? Aí quando eu abri, que eu li, né, neoplasia e grau tal, e eu fiquei assim, acho que eu perdi a cor, assim, meu esposo entrou bem na hora, assim, ele falou, o que foi? Aí eu falei um palavrão, que eu não vou falar aqui, né? Eu falei, caraca, eu falei, tô lascada. Aí ele, mas o que foi? Eu falei, acho que eu tô com câncer. Aí ele, tá ficando maluca? Aí na mesma hora meu celular tocou, porque o laboratório mandou para a médica. E aí a secretária me ligou, falou, Carla, você recebeu teu exame? Eu falei, recebi. Você já abriu? Eu falei, já. Aí ela assim, a doutora quer falar contigo. Aí a médica falou assim, não era para você ter aberto, porque ela gosta de conversar. Eu falei, doutora, isso não funciona comigo não, meu exame eu vejo primeiro, né? E aí ela falou, tem como você vir para cá, para a gente poder conversar? Aí na mesma hora, acho que foi de manhã, aí eu almocei e a gente pegou a estrada e foi para Altamira. E cheguei lá, ela falou, né, que Nunca faria... a estrada de Altamira foi tão longa. Nunca, foi muito longa e olha que ainda não estava assim com essa parte aí asfaltada, né? Mas enfim, aí piorou, né? Piorou. E tava no meio ali do caminho. Enfim, e aí cheguei lá, ela me atendeu no outro dia cedo. E assim, ela me deu os caminhos, falou que eu ia ter que operar e que depois que eu ia procurar uma oncologista para saber qual era o subtipo para eu poder fazer o tratamento e tal. E aí eu já saí de lá com tudo marcado. Era véspera de Natal, eu já saí de lá falando assim, dia 2 de janeiro irei operar. E aí eu digo que os propósitos de Deus não são, às vezes, os mesmos, né? E os planos de Deus, graças a Deus, que não são iguais. Enfim, eu consegui uma consulta com a doutora Calista, no dia 30 de dezembro, isso é inédito, né? Rapaz, Eita, a gente já tá em recesso, né? 30 de dezembro, consegui um encaixe e ela me atendeu. E ela falou assim, mas cadê o resultado do seu segundo exame?
que é uma histoquímica que chama, né? Imunohistoquímica. Que ele é feito a partir da biópsia, quando a biópsia deu ali um resultado, né, positivo para a malignidade e tal. Aí eles fazem esse segundo exame. Aí eu falei, não, esse só vai sair dia 12 e 13 de janeiro. Ela falou, então você não pode operar, Carla. Eu falei, mas como assim? Eu tenho que me livrar disso, né? Ela, jamais, a gente precisa saber. Ela falou assim, ela usou esses termos. Eu sei que você tem um cachorro em casa, eu preciso saber a raça dele. Como é que eu vou tratar desse cachorro sem saber qual é a raça dele? Ela usou essa metáfora ali, né? E aí eu falei, meu Deus, mas já tá tudo agendado. Ela falou, olha, desmarque. E aí eu te falei, eu tava com uma viagem pro Rio marcada, né? Pra passar ali a virada de ano e tudo. E aí meu marido falou assim, olha, não tem o que fazer, vamos pro Rio. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro. Passar a virada de ano e eu tentando processar aquilo, né? E brigando com os laboratórios para liberar logo o exame. E, enfim. Você queria resolver logo. Queria resolver, né? E aí chegou lá, eu consultei com outro oncologista, porque essa é a importância também da gente ter várias opiniões, né? Você não tem que já aceitar a primeira opinião médica, né? Se eu ficasse com a primeira, eu tinha ido por um outro caminho. Então, enfim, fiz uma outra consulta com esse segundo oncologista. Ele confirmou o que a doutora Calista tinha me dito. Aí retornei, esperei, né, o tempo do exame ficar pronto. E aí quando chegou, justamente era um cachorro mais bravo, né, que era aquele que eu precisaria fazer a quimioterapia primeiro, que era para tentar reduzir, para depois fazer uma cirurgia. Os últimos estudos, assim, indicavam que esse era o melhor protocolo de tratamento para esse subtipo, que era o triplo negativo. A gente tem vários subtipos, né, do câncer aí. Tem o hormonal, HER positivo, HER negativo, enfim, tem vários, né? Então, assim, a gente precisa conhecer, saber qual é o subtipo que a gente vai tratar. Isso falando especificamente no câncer de mama, mas isso aí pode se dar em vários outros cânceres, né? Porque cada estudo ali vai indicar qual é o melhor protocolo, né? E emocionalmente, como é que você, assim, de fato, se sentiu e lidou com com a notícia, né? E, assim, pelo que eu estou entendendo, teu ímpeto foi assim, não, eu quero resolver, quero logo fazer, tem que ser feito. Sim, eu sempre fui Mas muito... teve momentos de oscilação, você ficar muito down, assim, muito para baixo. Eu acho assim, quando a gente recebe ali aquele diagnóstico, né, no caso eu recebi nas vésperas do Natal, aí aquele Natal já foi meio, né, meio estranho, assim, mas a gente tentando manter a postura, né, e ali até eu chegar no dia da consulta com a doutora Calista, eu mergulhava entre aquela coisa assim, não, vai dar certo, aí chorava, aí ficava, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? Aí comecei a pesquisar, né, na internet, e aí você fala, meu Deus do céu. E aí, como eu te falei brincando também, né, eu olhei um mundo, né, porque daí começou a aparecer um monte de mulher careca no meu Instagram, sem peito. Então, enfim, eu comecei a pesquisar e eu vi, assim, que era um mundo muito maior do que eu imaginava, né, e que eu não estava só. Aí fui vendo os cases de sucesso, porque a gente tem que focar nisso, né? A gente não pode focar só no que não deu certo, né? Aí comecei a focar nos cases ali de sucesso, nas carecas bonitas, entendeu? Que eu falava, olha, se eu ficar careca, eu vou querer parecer com essa moça aqui. Enfim, e aí foi quando fui começando a acalmar o meu coração. E a fé, porque eu acho que hoje em dia já é comprovado isso, assim, né? Que a fé num tratamento, seja qual for, ele vai ser 50% na balança, né? Porque é a sua esperança, a sua fé e a mente que domina o resto, né? Então, assim, eu tive esses momentos de tristeza, mas eu acho que não é de tristeza, é de medo, que a gente é ser humano, né? E aí é normal. Agora, a gente não pode permanecer inerte, né? Eu fui buscar, eu queria resolver. Como é que a gente vai fazer? Tá, agora eu já sei que eu tenho aqui, o que eu vou fazer para resolver? Então, eu fui atrás disso, de como eu poderia fazer para não perder, né, mais tempo, entendeu? Então, assim, então eu recebi esse diagnóstico, acho que dia 23 de dezembro de 2021. Eu iniciei meu tratamento no dia 25 de janeiro de 2022, sabendo exatamente o que qual seria o caminho que eu iria percorrer.
qual seria o melhor protocolo de tratamento para o tipo de câncer, para o subtipo de câncer que eu estava enfrentando, né? E como eu falei também antes para você, eu tive indicação de fazer uso da imunoterapia, que naquele momento o medicamento era o pembrolizumab, que era um medicamento que ainda não estava aprovado pela Anvisa para o câncer de mama, né? Mas ele já tinha estudos científicos, assim, inúmeros estudos, e nos Estados Unidos já estava aprovado. Então, a médica, eu sempre oriento as minhas amigas, clientes, enfim, pessoas que eu converso que estão nesse momento, de conseguir encontrar um profissional médico que ela confie, que a pessoa confie e que esteja antenado, sabe, com o que há de mais novo no mercado, porque isso vai resultar, né, no melhor tratamento, o teu resultado vai ser muito melhor. Então, assim, eu encontrei essa profissional que sabia exatamente o que me indicar, né, a fala dela, a prescrição dela deu exatamente com o médico de São Paulo, de um renomado hospital. Então, assim, eu sabia que aqui em Santarém eu teria o mesmo tratamento que eu teria em São Paulo. Não seria diferente, entendeu? Então, eu optei por ficar aqui perto da minha família, né? E comecei a fazer esse tratamento. Busquei a imunoterapia, foi negado, né, a imunoterapia, mas eu fiz a minha ação. É claro que para mim, enquanto advogada, é muito mais fácil, né, que eu tenho esse conhecimento. Mas, e tenho ali, não vou ter o custo de ter que pagar um advogado, ou enfim, né, essa despesa. Mas hoje, se você tem indicação de um tratamento que ele está revolucionando, né, e tendo resultados positivos, eu acho que é primordial a gente buscar esse amparo, seja pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, se a gente não tem essa condição financeira, entendeu? Ou um profissional, né, um advogado particular, porque vai fazer toda a diferença, né? Antes de a gente falar, inclusive, sobre essa parte, né? Acho que até no segundo bloco a gente dedica mais a isso, né? Dessas informações de como as pessoas podem buscar os direitos que têm no SUS ou de outras formas, pelos planos que às vezes ficam ali meio que bloqueados por falta de conhecer seus direitos e buscar isso. Mas, Carla, sobre o que você poderia falar para as mulheres, né, a respeito do diagnóstico antecipado, assim, um tempo precoce, né, desse cuidado que tem que ter de sempre estar verificando e ir ao médico, né? Não ter medo, de repente, de ter uma informação como você teve, né? Ter um diagnóstico e talvez você ter descoberto por antecedência te ajudou muito a se salvar. Com certeza. Não, eu digo assim que... Isso parece só, tipo, parece que é uma coisa que a gente é tão repetitiva, essa questão assim de se precaver, mas talvez tenha muitas mulheres que não ainda entenderam que isso é importante. Eu digo que, não desmerecendo os homens, né? Mas as mulheres, elas às vezes têm tantas atribuições na vida, né? Igual como eu me apresentei. Sou advogada, mãe, esposa, filha também, né? Enfim. Então, assim, a gente às vezes se abarrota de tantas coisas que não sobra tempo para gente, para esse autocuidado, né? E o mês de outubro, apesar de todo mundo falar assim, lá vem o mês de outubro rosa, né? Isso devia ser o ano todo. Realmente, deveria ser o ano todo, mas o mês de outubro a gente se dedica a lembrar, né? Que a gente tem o ano todo para fazer isso. Então, assim, eu digo para as mulheres que esse autoconhecimento de você, né? Eu descobri tomando banho. Eu fui me lavar e eu falei, o que é isso aqui? Eu senti aquele carocinho, não sei, eu falei, tá normal, né? Aí cheguei com meu marido, você tá sentindo isso aqui? Tô sentindo. Aí liguei pra minha mãe, né? Na época eu morava em Altamira, minha mãe falou, vai no médico agora. E assim, aí marquei, eu confesso que eu demorei ali uns dias para ainda marcar o médico, mas logo em seguida eu marquei, cheguei, então assim, já fui buscar, não demorei, né? Mas através desse autocuidado, de você se conhecer, conhecer o seu corpo, né? Enfim, são sinais que o corpo dá pra gente e que a gente só tem que estar
antenado, ligado, né? Não deixar para depois o que a gente pode estar fazendo hoje, enfim. Esse diagnóstico precoce, ele vai te ajudar muito, porque você vai chegar com um lastro muito grande à frente ali, entendeu? Para você conseguir passar por todo esse tratamento, né? Sim. Então, assim, eu tive essa vantagem, né, de ter descoberto ainda ali com uma doença localizada, né? Então, esse tratamento. Mas, assim, isso não me poupou de passar por todos os processos, Sim. né? Porque nos autos ali dos meus 39 anos, nunca esperava, né, ser diagnosticada com câncer de mama, mas eu passei, né, pela quimioterapia, como eu falei, imunoterapia, mastectomia, eu optei, foi uma indicação e eu também quis fazer essa mastectomia total por conta da minha idade e com aquele receio de ter uma recidiva. Então, assim, no meu caso, foi prescrito e eu aceitei isso muito bem, não é demagogia. Eu aceitei mesmo, eu falei, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, entendeu? Eu lidei muito bem com isso, com essa questão da perda do cabelo, né? Eu fiquei careca, eu digo sempre que foi o momento da minha vida de, assim, que é um antes e um depois, não foi quando eu descobri, quando eu me curei, foi no dia que eu fiquei careca. É engraçado isso, porque quando eu me olhei no espelho, sem essa moldura, né, dos cabelos, que para a mulher é tão importante, né? Parece que eu enxerguei, assim, uma coisa além, sabe? Assim, eu enxerguei a minha... Parece brincadeira, assim, mas eu sei lá, eu enxerguei minha alma, assim. Eu falei, meu Deus, essa sou eu, né? Me ajuda a passar por isso. E a partir daquele momento, eu aceitei aquilo e lidei com isso. Eu aprendi a me amar daquela forma, sabe? Eu me achava careca, ainda mais quando as pessoas falam assim, nossa, essa careca ficou bonita, né? Eu não Mas sei aí se era pra me como agradar. você lidava assim com a questão da vaidade feminina, assim, né? Pois Você é. usava lenço, usa peruca ou ficou careca mesmo? Assim? Então, assim, não, Porque as pessoas hoje, os lenços são muito sim, bonitos, né? Às hoje vezes tem várias várias, né, coisas, né? artimanhas pra gente passar, né, por isso. No meu caso, eu comprei vários lenços, ganhei um monte de lenço, né? Mas assim, eu não consegui usar lenço, porque aqui é quente. Aí eu amarrava o lenço, aí me dava dor de cabeça, eu já ficava com calor. Aí, hoje, atualmente, eu uso mais os lenços que eu ganhei quando eu vou pra praia, que eu faço uma amarração, do que na época que eu tava careca. Então, assim, eu assumi a careca, entendeu? Eu brincava que meu avô é careca, aí eu dizia assim, vô, agora eu entendo que é dos carecas que eles gostam mais, né? Eu brincava. E aí eu usava maquiagem, eu me maquiava, eu colocava um brinco bonito para destacar, os óculos, entendeu? Assim, eu fui lidando com isso de maneira. Aí fiz uma sessão de fotos, careca. E é engraçado porque foi a sessão de fotos que eu me senti mais, assim, livre, sei lá, não sei explicar, mas foi uma sessão linda, entendeu? Parece que ela conseguiu captar, assim, que de fato eu queria passar. E aí eu me achei maravilhosa, bonita, eu gostei. E quando você, assim, hoje, que os cabelos cresceram novamente e tal, você tá nessa fase de remissão e a gente crê na tua cura completa, né? Sim. Você olha para trás, para essa fase, qual é o teu sentimento hoje? Quando você lembra, olhando essas fotos? Sim, eu olho e eu falo, meu Deus, será que foi comigo mesmo? Porque a gente nunca imagina que a gente vai ter essa capacidade de superação, né? E eu não sei se dá tempo da gente contar tudo, mas assim, eu passei por várias fases, né? Eu passei pela fase de ficar careca e superada muito bem. Depois eu passei a fase de ficar sem seio, né? Eu fiz uma reconstrução mamária imediata, né? Quando eu fiz a mastectomia. No entanto, eu tive um problema na cirurgia, no pós ali, e aí eu optei por remover a prótese, porque eu iria passar pela fase de radioterapia, então eu queria estar assim, apta a fazer sem problemas. Então, eu optei a ficar sem o seio, né? Tirar a prótese naquele momento. Eu me recordo que a minha mãe, quando eu saí da cirurgia e eu vi como é que tinha ficado,
Porque quando você sai com a prótese, apesar de não estar tão legal naquele momento, você ainda fala, não, vai ficar bom, né? Porque você não vê você não tem aquele sentimento de perda, né? E aí, quando eu me vi sem o seio, que eu olhei assim, que eu falei, meu Deus, tudo que eu vi lá no início que podia dar errado tá dando comigo, sabe? Assim. Aham. E aí eu falo, meu pai, quando eu vi aquilo, eu falava, não, isso aqui não vai acontecer comigo. Mas assim, aconteceu. E aí eu tinha que passar por aquilo também, né? Eu tinha que passar por aquilo. E aí eu lembro que as lágrimas caíam, né? Naquele momento lá no hospital. Minha mãe falava, calma, filha, a gente vai passar por isso, a gente vai reconstruir, vai dar tudo certo. Aí eu, calma, mãe, eu preciso chorar. Deixa sair, não é eu que quero chorar, tá saindo, então deixa minha alma liberar. Amanhã vai estar tudo bem. Então, assim, eu chorei nesse dia, né? No outro dia que eu fui para casa, fiquei muito assim introspectiva. E depois eu olhei no espelho novamente e falei: isso é o que eu tenho para hoje. E é com isso que eu vou, né, viver, conviver. E aí também, a partir daquele momento, eu confesso que eu comprei umas 2 próteses daquelas de colocar, mas eu ia sair, o negócio quando eu via tava aqui, aí quando eu via tava lá embaixo, eu falava, não, isso aqui não serve pra mim, não. E eu joguei fora, eu falei, não joguei fora não, eu doei. E eu falei, não, não, isso aqui não serve pra mim. E aí eu assumi. Então, assim, eu assumi um lado sem seio. A gente acha, não dá pra ver. Não, dá pra ver sim. Quando a gente coloca uma blusa, a gente vê. Só que eu sempre lidei com aquela coisa assim, eu me aceitei. O que o outro vai, da forma como ele vai me enxergar, é problema dele, né? Não sou eu que tenho que Eu acho que lidar. você foi muito corajosa nesse processo todo, né? Não tem como. Isso aí se deu também durante no meu casamento, né? Assim, como é que o meu marido vai me ver? Como é que vai ser? Entendeu? Aí eu até brinco com ele, eu não acho que você era chegado um careca, eu não sabia, né? Porque assim, a gente não teve isso, a gente, entendeu? Esse momento de intimidade, essas coisas foram mantidas. Tanto na minha época careca, como na minha época sem seio, enfim, agora, né, passei pela primeira etapa de reconstrução da mama, ainda tô sem mamilo, né, porque isso são etapas que a gente vai fazendo, e convivo, não é uma coisa que tá me incomodando, sabe? Eu aprendi a viver, né, depois do meu diagnóstico. Que lição, né? Incrível. Eu estou impactado assim como o pastor falou, pela coragem, né? Eu acho que a palavra principal que está me vindo é autenticidade. Né? Você passou pelo processo entendendo que era o que tinha e é aquilo que você falou, não, sou eu. É o que eu tenho para hoje. Tipo, né? É aquela velha história, bora, acorda, bora, mais um dia, vamos lá, tipo, não tinha. E eu acho que esse é um ponto também que bom que você passou, de blindar a sua mente, né? Blindar, não. Isso aqui aconteceu comigo, beleza, vamos. Porque assim, tem gente por muito menos. Já tinha. Mas eu me encontrei nesse momento, quando eu te falei assim, quando eu me vi lá careca, eu olhei e falei, meu Deus, essa sou eu. E assim, como eu era boba. Não desmerecendo as pequenas coisas, porque eu acho que tudo na vida da gente é aprendizado. Mas às vezes no meu pessoal, às vezes eu me questionava, às vezes eu me colocava para baixo por questões tão pequenas, sabe? E aí quando você tá com aquela batata assando na mão e que depende de você, grande parte daquilo, né? Porque tem dias que você não vai querer levantar. O processo é difícil, igual eu falei, não tô romantizando não, porque foi um processo muito difícil. Eu tive reações à imunoterapia, então eu perdi quase o estômago todo nesse processo, né? Ficou achando que, assim, os médicos acharam que eu estava com segundo câncer, e foi uma reação ao tratamento que o meu organismo teve naquele momento. Então, assim, eu enfrentei várias etapas, né? Então, em cada uma delas eu ia ressignificando, né? Eu cheguei até aqui, agora vamos vencer mais essa, vamos vencer mais essa. Porque se a gente entregar os pontos, aí a gente não consegue sair do lugar, né? Verdade. Vamos fazer um break agora? Vamos. Pode ser? Beleza. Pessoal, nós vamos para um break comercial, você que está na TV Amazônia, canal aberto. Nós vamos ter um tempo agora com nossos parceiros comerciais, patrocinadores. E daqui a pouco nós voltamos. É um tempinho para você assistir primeiro os patrocinadores, tomar uma aguinha e volta. Que a gente volta aqui com a Carla. Sim, a gente está muito impactado assim, com a coragem, com a história, com a vitória, né, que ela tem celebrado esses dias, né, já
Então você não pode perder o segundo bloco, que tem mais coisas boas e muitas informações que ela vai dar para mulheres, né, que estão enfrentando isso, sobre direitos, sobre como lidar com o plano de saúde, com o SUS, e vai ser muito importante. Então, daqui a pouco nós voltamos. Ok, pessoal, estamos voltando para o NW Podcast e hoje nós estamos com a Carla. Assim, a gente, como eu falei no final do primeiro bloco, muito assim, tocado e emocionado com a história dela, né, pela superação, pela coragem, né? Pensa numa mulher corajosa aqui na nossa frente, né? Porque coragem não é ausência de medo, né? Não. Coragem é você enfrentar o medo. Apesar dele. E assim, não deixar o medo paralisar, né? E ela contou pra gente tantos desafios que ela já passou nesse período. E na apresentação dela, né, ela falou que ela é advogada, mãe, esposa, e está nessa fase de remissão, porque enfrentou o câncer de mama. E assim, sobre a parte profissional, Carla, você conseguiu conciliar suas atividades profissionais? Como é que estava na época essa tua área profissional? Você estava no escritório, você estava em cargo público? Como é que você estava e como é que foi você se desdobrar profissionalmente, além de todos os papéis que você já tinha, né, como mãe e esposa, e além disso ter que cuidar de si mesmo para poder continuar vivendo? Eu, nesse momento, né, do meu diagnóstico, eu era assessora jurídica, né, de uma secretaria de saúde, eu estava do lado de lá, né? Lá em Altamira. Isso, eu prestava serviço para o município próximo de Altamira. Trabalhei muito tempo na Secretaria de Saúde de Altamira e depois iniciei um trabalho em Vitória do Xingu, que fica próximo, né? Então, eu estava trabalhando lá na época e com o meu escritório também, particular. Nesse meio todo, né, de descobrir o diagnóstico e optar em fazer o tratamento por aqui, eu ainda continuei trabalhando, né, em home office, né, que a pandemia trouxe essa vantagem, essa possibilidade para a gente. Então, mesmo fazendo quimioterapia, que iniciou com sessões semanais, né, foram 12 sessões semanais, uma vez na semana, e depois eu passei a fazer de 21 em 21 dias. Aqui em Santarém? Aqui em Santarém. Então você ficava na estrada. Não, eu optei em ficar aqui. Ah, tá. E o home office tipo opções. Aí fiquei, mas continuei trabalhando, participando de reunião com o Ministério Público, né, representando a secretaria, fazendo pareceres. Então, assim, eu trabalhava de casa. Nesse período, que foram acho que 6 meses, né? Quando eu fui já para a questão da cirurgia, aí eu optei em pedir o meu desligamento, porque eu achei que seria um momento que eu né, precisaria cuidar mais de mim, não ter essas preocupações, né, do trabalho, mas só fazendo um adendo, quando eu tive diagnóstico e quando eu verifiquei qual seria o meu protocolo de tratamento, eu ajuizei a ação, né, como eu falei, para receber a imunoterapia. Então, eu já busquei informação sobre isso, né? Já verifiquei que seria possível, mesmo o medicamento não estando aprovado ali pela Anvisa para aquele tipo de câncer, mas ele já tinha aprovação da Anvisa para outros tipos, então era um medicamento que já estava nacionalizado, então seria possível. Então, assim, busquei, né, informação, ajuizei a minha ação, assinei, protocolei, despachei com o assessor, né, para ter essa decisão. Conseguimos, então assim, eu acho que o meu primeiro caso dentro dessa área, né, específica de paciente foi o meu caso. E eu tenho uma amiga que é advogada também, e ela precisou fazer uso de uma medicação, não para câncer, mas para uma outra doença autoimune. E aí ela falou: Carla, eu não consigo fazer a minha ação. Quem fez a minha ação foi o advogado que trabalha no escritório, nem o meu esposo foi capaz de fazer, porque é uma coisa que mexe muito com a gente. Como que você conseguiu fazer a sua ação? Então, eu digo assim, que eu tenho esse lado prático, né? De fazer assim, o que é que eu preciso fazer para resolver? Eu tenho isso. Mas quem não tem, pode buscar, né, ajuda.
E tá tudo bem, né? Então, assim, o meu primeiro cliente, a minha primeira cliente fui eu, né? Nessa área. E durante o meu tratamento, eu comecei a buscar e eu vi que era uma área que eu gostaria de atuar, né? Para ajudar quem estivesse passando por isso. E como eu já lidava com essas questões de saúde, advogando para secretarias de saúde, né? Eu já conhecia esse mundo do SUS, né? Muitas vezes eu tinha um olhar mais humanizado para as demandas que chegavam, que eu não só contestava, igual eu te falava, né? Assim, eu contestava, mas em paralelo eu ligava lá para a regulação, olha, como é que está o caso dessa paciente? Tem como a gente resolver? Entendeu? Eu ligava às vezes para o médico, eu cheguei a colocar a paciente no meu carro e levar lá para o hospital, avalia essa paciente para mim, ela tem uma liminar, não era por conta da liminar, era porque realmente a dona Joana, ela precisava daquela cirurgia, entendeu? E depois receber mensagens dela, depois de meses, assim, Carla, aquele dia que eu saí de casa, Deus disse que eu ia encontrar um anjo. E, claro, eu não sou anjo, estou longe de ser, mas é legal a gente receber esse feedback, porque você sabe que o seu trabalho, ele não está se resumindo a contestar, né, quando a gente está daquele lado. Então, assim, isso também fica muito para os profissionais, né? Quando eles estão do lado de lá, a gente tem como atuar essa empatia, né? Empatia, Ela é importante. É importante ser empático, mesmo você Isso. contestando, mesmo você Isso. usando que a gente tem muito as prefeituras, a fazenda em si, ela tem um argumento que a gente chama de reserva do possível. Sim. Né? Você só pode atuar de acordo com com a linha orçamentária que você possui. Isso explicando muito sinteticamente. Né? E às vezes acaba sendo um argumento para você não atender, né? Mas só que você tem outras formas então, assim, se o sistema tem essa empatia, exatamente, né, de quem está lidando ali, então tudo vai fluindo melhor. Exato. Você consegue, no final, resolver muita coisa, né? Enfim, e sair dessa alta demanda, né? E no teu caso, assim, a primeira busca assim, que você teve por seu direito, que você ajuizou, né? Foi em relação ao SUS ou a plano de saúde? No meu caso, foi plano de saúde, né? Eu tive uma negativa do plano de saúde com aquela alegação, né? Que não era que não estava dentro. Isso, que era um medicamento off-label, que eles falam, né? Que é um medicamento que está sendo prescrito para outra finalidade, né? E, enfim, mas durante esse percurso, né, de tratamento, eu comecei a fazer uma pós-graduação e na área, né, específica de direito médico da saúde, que eu ainda não tinha. E assim, para mim foi muito gratificante poder estudar e me preparar melhor, né, para poder atuar nesse ramo do direito, né, e que hoje faz, assim, muita diferença na vida das pessoas. Então, hoje eu atuo tanto para paciente do SUS, como para paciente particular, entendeu? Que precisam encontrar um plano de saúde, né? Isso. Desculpa. Na verdade, a gente está buscando um direito e não é nada pessoal, né? Enfim, a gente vai atrás do direito onde encontra quem tem a possibilidade de fornecer, né? De executar, né? De efetivar esse direito, né? Sem dúvida. E é interessante porque, por exemplo, as pessoas não... Aí entra exatamente... eu tenho um advogado, eu acho muito... Eu até esqueci agora o nome dele, mas eu acho que você conhece, que a filha dele nasceu com Down e precisava... Cristiano Sobral, acho. Ele é até professor. E ela precisava de questões específicas. E o plano de saúde, repetidas vezes negando. Então, ele falou exatamente, não, minha primeira cliente foi minha filha. Ele não atuava na área de saúde. Muito parecido com o teu caso. Sim. Ele não atuava na área, ele já atuava na área civil, consumidor, muito bom. Ele é muito bom de consumidor e tal. Aí teve a situação e aí foi quando ele foi levado para esse lado. E aí hoje ele também ensina muito nessa área, né? Principalmente contra a plano de saúde, mas aí nós temos também a atuação contra o SUS, que é muito importante, né? Sim, e o direito ele começa não só quando a gente recebe o diagnóstico, ele começa muito antes, né? Ele começa nessa prevenção, né? A gente tem aí a mamografia agora, com essa nova
essa nova lei, a gente conseguiu reduzir a idade para 40 anos, que antes era só 50. Então, a gente tinha essa dificuldade em diagnosticar através da mamografia as mulheres. Então, hoje, você já com 40 anos, e se você tiver a prescrição, você já faz. E se você não tiver os 40, mas tiver a prescrição, faz também, né? Uhum. Então, assim, no meu caso, eu fiz uma ultrassom. Uhum. Então, foi possível eu ver ali o nódulo através da ultrassom. Mas se eu tivesse a indicação da mamografia, com os 39 anos que eu tinha na época, eu também tinha, né, tinha feito. Então, assim, hoje a gente tem essa questão da mamografia, né, que a idade foi reduzida. A gente tem, a partir do momento que você conseguiu verificar ali alguma inconsistência no seu exame, a gente tem a lei dos 30 dias que falam, né, que é você receber o seu diagnóstico em 30 dias. É claro que na execução, na hora H, principalmente de paciente né, com SUS, a gente tem essa dificuldade, porque a pessoa tem que ir para a regulação, marcar, fila, e entendeu? Então, por isso que o conhecimento, a informação, é tão importante, né? Porque você tem a lei, agora você tem que efetivar esse direito. Né? E é através do quê? Das reclamações, das denúncias de atraso, né? Então, eu tenho essa lei dos 30 dias, eu tenho a lei dos 60 dias, que é o quê? Você foi diagnosticado. A partir do momento ali da biópsia, você tem os 60 dias para iniciar o seu tratamento, né? Então, assim, a gente tem isso aí para poder seguir e conseguir um resultado melhor. E uma coisa que as pessoas também às vezes não sabem é que o SUS, ele é um sistema e ele tem, tipo, as pessoas dizem, mas isso é o município. Não, isso é o estado. Não, isso eu tenho que ir atrás da... Na verdade, a gente chama que tem uma responsabilidade solidária. Então, você tem que entender que questões relacionadas ao SUS, há um sistema para proteger o seu direito relacionado a isso. Né? Então, por isso que vem a atuação de órgãos, como você falou também, né? Principalmente para porque tem pessoas que têm condição de contratar um advogado, mas tem outras pessoas que não têm. Aí nós temos Defensoria Pública, temos aqui em Santarém algo que muitas pessoas não sabem, que é a Defensoria Pública da União, né? Que ela atua, ela vai de cima para baixo, e às vezes o direito é lá embaixo, mas ela busca em cima e um vai comunicando o outro, né? Um vai comunicando o outro para efetivar o direito. Temos o próprio Ministério Público na área de fiscalização, uma lei dessa. Não é cumprido, o Ministério Público ele atua na fiscalização para que seja cumprido. E ele vai lá, aperta a prefeitura, olha, por que vocês estão cumprindo? Né? Isso aí. Então, assim... A gente tem os órgãos que vão conseguir te ajudar. Porque, às vezes, basta você ir ali no Ministério Público, fazer essa denúncia, olha, eu estou precisando do meu diagnóstico, não estou conseguindo, ou do meu exame. E ele, às vezes, vai mandar um ofício para a secretaria solicitando informação. E aí, quem vai receber já vai falar, epa, peraí, deixa eu dar uma atenção. Deixa eu dar prioridade nisso aqui, aqui, né? E aí, às vezes, já consegue resolver. Então, isso tudo parte da atitude, né? Essas que você citou são os principais direitos básicos de quem tem o diagnóstico, ou tem outras coisas que você pode acrescentar? Logo essas leis... São dos 30 dias, de 60 dias... 30 dias para você fechar o seu diagnóstico, né? Quando você lá inicialmente viu que tinha alguma coisa errada. 60 dias para você iniciar o seu tratamento. Ali dentro da mastectomia, a gente tem a lei que prevê que você já faça essa reconstrução da mama pelo SUS, né? Falando aqui especificamente em relação ao SUS, de imediato, se for a indicação para o teu caso, porque cada paciente é uma paciente. E muitas vezes eu tive indicação de fazer imediato, e aí eu tive esse problema, não fiz, né? Fiz imediato e aí tive que retirar, mas tem mulheres que fazem de imediato e dá tudo certo, né? E tem mulheres que ainda não é possível fazer a reconstrução agora. Mas aí depois você pode retornar para fazer a reconstrução da mama. E assim, às vezes a gente tem acometido uma mama, mas você também tem o direito de fazer a simetrização da outra, para deixar as duas mamas iguais, entendeu? Então, são várias etapas, e a gente não pode abandonar o processo, né? Você faz o seu tratamento, e você tá assim, recebi, eu consegui me curar, e aí vou embora. Tem mulheres que convivem bem, né, sem fazer essa reconstrução. Às vezes com medo de vivenciar todo aquele processo de hospital, aquela coisa que às vezes é muito traumático, né?
Mas, assim, elas têm que saber que elas têm o direito. E aí a decisão de fazer ou não fazer vai partir dela. E, principalmente, a gente até estava falando sobre isso antes, os cuidados paliativos para pacientes que são diagnosticados já numa fase um pouquinho mais avançada. Isso também não quer dizer que ela está fadada à morte ou né, enfim, ela tem que receber esse cuidado paliativo desde o diagnóstico, né? O cuidado paliativo, ele não está restrito a quem está em fim de vida ali, nos momentos finais de vida. Se ele for bem executado desde o início, ele vai prolongar a sua vida, entendeu? Então, assim, a gente vê histórias, assim, bem recentes de pacientes que receberam um diagnóstico, tiveram várias metástases e aí depois estão há 17 anos convivendo com o câncer, é um acelera e freia constante, né? Então, assim, faz tratamento, o tratamento controla, aí você vive, aí você vai vivendo durante todo esse processo, né? E isso aí melhora a qualidade de vida do paciente. Então, esse cuidado paliativo envolve vários profissionais. Envolve os terapeutas, envolve os fisioterapeutas, envolve os nutricionistas, psicólogos, né? Envolve, é um exército, na verdade, né? De acolhimento e dentro desse tratamento. E que deve ser feito, né? A gente, como eu tinha colocado, a gente vai estudando mais sobre a morte para a gente entender a vida, né? No meu caso foi assim. Aí às vezes eu falo, cara, acho que vai ser meio melancólica, né? Não, porque a partir desse estudo do fim da vida, eu comecei a viver melhor, a buscar aproveitar melhor seus dias. aproveitar melhor, entendeu? Isso não quer dizer sair vivendo loucamente, Sim, não é isso, vai mas desfrutar daquilo assim, que é. desfrutar dos pequenos detalhes, às vezes um pôr do sol, às vezes, né, um vento no rosto, isso tudo faz Convivência diferença. familiar. A sua convivência familiar, entendeu? E também a assistência médica, né, para esse momento. Conversei até a doutora Ana Paula, nós já conversamos aqui, uma conversa fora daqui, ela falou que, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos é muito mais evidenciado essa questão da preocupação. Tem profissionais específicos para esse momento do fim, né, para que a pessoa possa passar da melhor maneira, sem sofrer. Ela entende que está no final e pronto. Mas aqui no Brasil ainda precisa, ela diz que é uma coisa que ainda precisa ser mais trabalhada, porque é um direito. Entendido, é um direito. Esse direito. tratamento multidisciplinar, ele tem que começar desde o seu diagnóstico, e não quando você já não tem mais o que fazer. Quando fecham-se as portas e digo, vá para casa. Não é ali que vai começar, né? O tratamento paliativo. Ele começa lá no início, né? Então, isso é um direito, e que muitas vezes a gente não sabe, não cobra, né? Você vai lá, faz a sua quimioterapia, vai para casa, e aí como você lida com isso é problema seu, né? Você que tem que se virar nos 30 para conseguir superar. Então, isso tudo, o sistema, seja particular, seja, né, público, ele tem que efetivar, né? E a gente tem que saber que a gente tem direito a isso, né? A buscar esse tratamento, esse acompanhamento psicológico, né? Esse acompanhamento na fisioterapia, né? Para poder ali minimizar as consequências do tratamento, né? E, Carla, falando ainda sobre a questão dos direitos, né? Você agora tem ajudado pessoas, né, a acessarem esses direitos. Quais são os exemplos mais comuns de negativas que você tem ajudado as mulheres a reverter, tanto pelo SUS ou como pelos planos de saúde? Você pode até separar, porque de repente sejam questões diferentes. É um pouquinho diferente, mas no final acaba, né, sendo ali a mesma... recentemente, eu vou falar sem citar nomes, claro, tive uma cliente, uma paciente que ela tem câncer de mama metastático, né, diagnosticado, acho que também ali próximo do meu, 2021, se eu não me engano. E ela estava desde outubro esperando uma medicação que a médica indicou, que é uma medicação com um custo um pouquinho maior,
mas que já está incorporado ao SUS, né? Assim, todos aqueles estudos, Conitec, enfim, eu não vou estar falando de termos técnicos, né? Mas ele já está padronizado, ele já está incorporado ao SUS, o SUS já deveria estar fornecendo. Mas a burocracia, a dificuldade, né? Então, assim, ela estava 6 meses esperando essa medicação, que é uma imunoterapia, né? E quando ela me procurou, a gente deu entrada, né, no pedido via judicial e assim, o Estado, ele no primeiro momento tentou justificar o atraso e não cumpriu, né, a decisão liminar, então foi possível fazer um bloqueio do valor do tratamento ali nas contas do Estado, entendeu? Então a gente bloqueou, a gente conseguiu, através ali da justiça, comprar a medicação dela diretamente do fornecedor, e ela recebeu ali, de início, 4 meses de tratamento, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é uma ação contra o SUS, que muitas vezes a gente acha que vai ser muito difícil. Realmente não é fácil, né? Porque hoje os nossos tribunais superiores, infelizmente, eles estão criando muitos obstáculos para a gente conseguir efetivar os direitos. Então, assim, a paciente nesse lugar de hipossuficiência, ela devia ser mais fácil o caminho dela. E a gente está vendo ao contrário, né? Cada dia que passa, a gente está tendo sempre um degrau a mais colocado para poder conseguir alcançar. Mas com uma boa assistência jurídica, seja da Defensoria Pública, né, do Estado, da Defensoria Pública da União, do próprio Ministério Público, que pode entrar com ação civil, né, nesses casos do SUS, a gente consegue efetivar, porque o direito existe, a prescrição do médico está ali. Então, assim, você consegue cumprir os requisitos. Um a um você vai chegar. O caminho vai ser um pouquinho mais demorado, mas você chega, entendeu? Então, assim, entre a gente entrar com a demanda dela e ela conseguir receber a medicação, foi em torno, acho que, de uns 60 dias, entendeu? Mas ela recebeu. Então, se ela não tivesse... Eu estou citando um exemplo prático meu, porque eu consigo, né, dar mais detalhes, assim, em relação a prazos, né, como é que foi o processo dela. Mas, assim, ela conseguiu. Se ela tivesse aceitado o não, eu sempre digo assim, o não a gente já tem. Vamos correr atrás do sim, né? Vamos acreditar que tem esse sim. E vamos tentar. E aí, assim, tem sido. Então, assim, hoje no SUS, a maior dificuldade, muitas vezes, é dos tratamentos de alto custo, dos tratamentos mais novos, que ainda não estão incorporados, né, ali na lista, dizendo assim, né, do SUS, mas que se tiver comprovação científica, estudos, né, que demonstram, se tiver uma boa prescrição médica, onde ela vai explicar detalhadamente por que é que a paciente tem que fazer uso daquele medicamento, muitas vezes porque todos os que já estão disponíveis já esgotaram ali, ela já tentou e não deu certo. Então, assim, tem os requisitos que o médico, o profissional, ele vai escrever ali no laudo e a gente vai conseguir demonstrar, entendeu? Então, assim, o profissional ali na área jurídica, ele vai conseguir montar esse processo dentro de toda essa história da paciente e dar entrada e, assim... Eu ainda não tive negativa. É claro que a gente vê, né, muitos casos onde, às vezes, por ser feito por profissionais que não têm tanto entendimento da área, pode faltar alguma coisinha e aí dá errado, entendeu? E a questão de TFD, tu já pegou algum caso assim, ter que defender, porque até falei para você que eu tive um período de internação, né, em 2017, faz tempo, graças a Deus. E na enfermaria que eu fiquei no hospital público. Tinha 3 outros pacientes, todos os 3 diagnosticados com câncer, diferente, né? Tinha um senhor bem humilde, e lá no hospital que eu fiquei, não foi em Santarém, foi outro estado, inclusive, não tinha o tratamento, não tinha a quimioterapia para ele lá. Sim. E ele estava lá internado, ele estava antes de eu entrar e ficou depois até que morreu. Mas nos dias que eu estava, eu acompanhei a tentativa dele ir para outra cidade, para Belém, inclusive, eu acho, ou outro estado, para fazer o TFD.
Mas me deu muita pena, porque ele não tinha muito apoio da família, acho que uma família assim, meio sem estrutura. E pelo que eu lembro, eu não sei se realmente era isso, mas pelo que eu lembro, todos os filhos tinham que assinar a autorização. Aí ficou assim um ciclo sem fim, porque até localizar todos os filhos foi difícil. Aí tinha que ir na sessão lá, acho que de assistência social do hospital. Aí funcionava um período pequeno do dia, aí tinha um que chegava, vinha de outra cidade, chegava, já estava fechada a sala, e eu estava lá internado com agonia pelo cara, sabe? Burocracia, né? Eu sei que por fim, infelizmente, eu tive alta, ele permaneceu lá e não viajou. Aí eu voltei 2 semanas depois para visitar as pessoas que estavam internadas comigo, e ele já tinha falecido, e eu fiquei assim, coração na mão, porque ele morreu sem tratamento. A gente, enquanto eu trabalhava na Secretaria de Saúde, o que a gente mais recebia de demanda, muitas vezes era o processo de Porque a gente TFD mora assim, numa região do Brasil que tem poucos recursos. limitado, né? E aí o tratamento, o TFD, justamente é o tratamento fora de domicílio. Eu esqueci de falar, obrigado. E a gente, hoje, quando o município, né, ele não fornece o tratamento específico para a enfermidade, a gente vai preencher o TFD. Fala, tem que preencher o TFD. Então, a gente tem assistência social do hospital ou, né, da unidade, enfim, que vai fazer esse preenchimento com as informações. Geralmente, o município tem esse setor que vai fazer o cadastro e vai ver onde é que tem leito disponível e vai tentar esse leito fora, né? É assim que funciona. Por exemplo, falando de pacientes de Altamira, quando é para oncologia, eles vão preencher o TFD, aí assim, geralmente eles mandam para o Ofiloiola ou para aqui para o Hospital Regional, né, do Baixo Amazonas. Então, assim, a gente vê a dificuldade muitas vezes das pessoas, porque a gente acha assim, o TFD vai mandar para fora. Não, às vezes o TFD, quando a gente consegue a vaga, né, na outra cidade, e a dificuldade, eles têm que fornecer o transporte, né? Então, assim... Agora, é só para o paciente ou paciente e acompanhante? Então, o TFD é paciente e acompanhante, né? Quando o paciente necessita de acompanhamento. Isso tudo vai estar no laudo dele, de TFD, tem que estar essa informação. Também tem que estar a informação se esse deslocamento dele pode se dar por via terrestre ou por via aérea. É importante colocar isso, porque muitas vezes tem um paciente que ele não tem condição de passar horas e horas dentro de um ônibus, né? Então, ele vai precisar do transporte aéreo. Então, o profissional que vai preencher tem que ter essa empatia, né? E tem que colocar isso no laudo. Então, a gente verifica, muitas vezes, a dificuldade desses pacientes que têm que sair do seu domicílio, aonde vai ficar. Porque, assim, quando é uma internação, a pessoa sabe que ela está indo para se internar. Mas, por exemplo, na oncologia, muitas vezes você vai para fazer uma quimioterapia, você não vai ficar internado. Você vai, faz sua quimioterapia e vai embora, né? E às vezes fica ali um período. Você precisa, às vezes, de ter um amparo no local, né? Um pouso, né? E assim, as diárias desse TFD, porque eles fornecem uma diária, que eles dizem que é alimentação e hospedagem. Mas ela é tão insignificante. Agora, no momento, eu não sei nem especificar, mas assim, na época que eu trabalhava, era muito baixo. E você não consegue. Então, muitas vezes as pessoas contam com a ajuda de vizinho, de amigos, né, para poder fazer esse tratamento fora e com as casas de apoio, que é muito importante que os municípios eles tenham essa conscientização de verificar qual é o centro que mais está atendendo seus pacientes e fazer essa casa de apoio, né? Eu sei que vários municípios têm casa de apoio aqui em Santarém, que é um polo, né? Altamira também tem agora uma casa de apoio em Belém, né? Então, assim, mas, voltando à pergunta, essa dificuldade do TFD, se você está encontrando essa dificuldade de conseguir uma transferência em caso de paciente internado, ou de conseguir um tratamento, né, oncológico, enfim, busque a defensoria, busque o Ministério Público, porque essas são as demandas que a gente mais recebia, era essa busca de transferência para outro domicílio. Eu acredito que deva haver também
às vezes, sobre os hospitais uma pressão política por causa de que ele falou agora aqui, né, da questão orçamentária, né? E não sei, né? Estou falando assim meio que aleatoriamente, mas eu, como acompanhei esse negócio lá, eu achei que houve assim má vontade, foi dificultado para ele o acesso. E essa burocracia, Porque não muitas tinha, vezes, assim, eles não davam informações completas para aquela família. sim. Então eles iam, batiam na trave direto. Ah, não, porque falta fulano assinar. Ah, porque vieram, estava fechado lá, centro social. Só que antes não falava assim, ó, senta aqui comigo. Esse documento aqui, leve lá para todos os filhos assinarem. Traga só depois que todos assinarem. Hoje em dia, O horário de questão funcionamento é tal dia, não precisa estar todo mundo a aqui. informação correta, né? E clara, né? E foi assim, vendo, cara, dava uma agonia. E Porque... falando nisso, é um direito, né? A gente receber essa informação. Exato. Desde o início, né? Você tem direito à informação sobre todo o seu diagnóstico, sobre o seu tratamento, direito à informação. Sobre o que é possível ali Você tem direito à segunda opinião, mesmo estando num tratamento público, porque muitas vezes a gente pensa que a segunda, terceira opinião é para quem está num sistema particular. Mas não, no sistema público você também tem direito à segunda opinião, né? Então, isso tudo, direito à informação, né? Direito a receber, a saber qual vai ser o seu caminho a partir daquilo, né? E essa busca, então, falando especificamente em relação ao TFD, o paciente, quando ele tem uma família, uma rede de apoio, se torna mais fácil, Sim. né? Porque tem quem vai correr atrás disso, né? Agora, quando ele está ali, muitas vezes, só, desacompanhado, aí a gente tem que contar com essa boa vontade do nosso assistente social, que é ele que vai estar tomando essa frente, né? Então, esse preparo também da equipe que está lidando, né, que está trabalhando, né, é uma preocupação que eu acho que deve existir, né, dos hospitais, enfim, dos entes públicos, né, em relação a isso. Excelente. Vamos finalizar? Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, estamos no mês de outubro, trazendo, né, mais um ano essa mensagem de alerta, né, e de incentivo do diagnóstico, do tratamento. Agora você vem falando sobre direitos. Achei tão importante essa parte do programa de esclarecer para muita gente que está perdido, achando que não tem saída, né, para o seu tratamento. Mas eu queria que você, talvez, algum ponto que a gente não tenha falado, que você queria deixar uma mensagem para o final, ou de esperança, né? Já que você é um caso de sucesso, né, na vitória contra a enfermidade, a gente está batendo no martelo que já deu certo, que esses 5 anos vai se consolidar a tua vitória. Então você pode ficar à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui dividindo essa vivência, né? Muitas vezes quando a gente se vê ali impactado com a notícia de um diagnóstico, especificamente no meu caso em relação a câncer de mama, a gente se vê muito só, porque muitas vezes não tem ninguém ao seu lado que já tenha passado por isso. Então, a gente tornar isso público, né, e naturalizar essa conversa é muito bom, porque hoje faz parte do nosso cotidiano, né? Quando a gente sai dessa bolha, dessa redoma de vida, que muitas vezes na correria a gente vive, a gente consegue enxergar o que está ao nosso redor e a gente vê que a gente não é nem mais e nem menos especial, que a gente é ser humano e que está todo mundo aqui apto a amanhã ter um diagnóstico. E tá tudo bem, a gente tem que normalizar isso, né? Não é o fim. Eu quero dizer isso, que a gente tem que focar nesse autocuidado, não só físico, mas principalmente o autocuidado mental, o autocuidado espiritual, porque quando você passa por esse caminho, eu acho que vai ser esse conjunto que vai te acompanhar e vai fazer diferença, né, de como você vai sair no final. A cura, no meu caso, ela vai muito além da cura física. E às vezes pode ser até, né, clichê falar isso, ela fala isso porque ela está curada, né, está em remissão. Mas eu não digo isso por conta dessa minha remissão. Eu digo que a cura, para mim,
foi a minha cura espiritual, a minha cura mental, sabe? Eu saber do meu autocontrole, do meu poder, sabe? Do poder da minha grandiosidade, de tudo que eu posso fazer, se eu acreditar, de tudo que eu posso fazer, quando eu não escolho me vitimizar ou achar que só eu tô passando por isso, por que comigo, né? Eu sempre falo, por que não comigo? Porque eu não sou melhor, né, que o João, que a Maria. Então, assim, a gente tem que parar muitas vezes, né, de achar que tudo é castigo, né? Porque às vezes o câncer, ele, com tudo de ruim que ele tem, você consegue extrair as coisas boas, né? Eu conheci várias pessoas maravilhosas nessa trajetória, né, até aqui. Eu consegui ajuda de pessoas maravilhosas, eu ajudei outras pessoas também, né? Eu fui paciente, fui cuidadora, como eu falei, em relação à minha mãe, que minha mãe também foi diagnosticada. Então, assim, a gente conheceu todo, né, do lado de lá, do lado de cá. E resumindo, eu digo que a gente tem que se cuidar, né? Porque hoje o câncer, ele tá vindo, a questão genética é bem pequenininho, né? Eu acho que o externo manda muito mais nessa situação toda, que é como a gente se alimenta, como que a gente faz de atividade, se a gente se cuida, o estresse, né? Então, assim, hoje é focar em você, no seu cuidado, e se essa prevenção, né, toda for para um diagnóstico precoce, que bom, né, que vai dar para você correr atrás do prejuízo e passar por isso da melhor forma possível. Então, a minha dica, não sei se é dica ou enfim, é isso. É a gente se rodear, né, de pessoas que tenham essas histórias de não é de vitória, mas assim, histórias que vão poder contribuir com o crescimento, né? E com informação de qualidade para a gente. E direito, né? Direito, ele é um dever, né, do Estado, é um dever, e a gente tem que correr atrás dele, né? O direito à saúde, principalmente, é um direito fundamental, garantido. Então, se alguém se deparar, né, com essa dificuldade, busque informação, busque o direito, e é isso. Bom, vamos lá disso. Beleza, pessoal, mais uma vez obrigado, Carla. Obrigado, pastor. Foi um programa incrível e é isso. Você que nos acompanhou até aqui, né? Lembra, se você nos assistiu no YouTube, compartilhe esse link para a maior quantidade de pessoas possível, né? E você também que nos assiste pelo canal TV Amazônia 7.1, obrigado mais uma vez por estar conosco e até a próxima, no nosso programa NW Podcast.